Olá, tudo bem? Vamos dar mais uma dica para a prova da Unifenas e também para outras provas que você venha fazer. A dica hoje é a seguinte, vem aparecendo com uma frequência muito alta nas provas, uma parte da genética que estuda um assunto que teoricamente as pessoas não dão o menor valor para esse assunto, que na verdade é o conhecido equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Muita gente apresenta um certo problema em conseguir resolver os exercícios, pois a parte teórica passa batido. Então, qual seria a ideia curiosa aqui na dica? Vamos tentar impor a você que é necessário que você conheça esse assunto. Por que a palavra impor? Porque realmente, quem sabe assim você vai lá e estuda equilíbrio Hardy-Weinberg. Geralmente já está no final do curso, você está lá e já está quase, nem chegou ainda. O que é isso? E vamos direto à dica. O equilíbrio de Hardy-Weinberg é uma proposta que foi feita por dois indivíduos, Hardy e Weinberg, na tentativa de explicar a genética das populações. O que é isso? Como que eventualmente ocorre a alteração da frequência gênica e genotípica em uma dada população. Então, como que a frequência dos genes e, consequentemente, a frequência genotípica, elas sofrem alteração durante os anos em uma população. A primeira coisa que você tem que lembrar, para que o equilíbrio seja respeitado, a população considerada, ela não pode sofrer de forma alguma qualquer fator evolutivo. Então você tem uma população hipotética presente em uma ilha hipotética, onde essa população ela não sofre fator evolutivo. Lembrando, não existe isso. O quê? Não tem como uma população não sofrer fator evolutivo. Mas é uma teoria, e é isso que vai dar a base para a análise matemática. Eu esqueci o que são fatores evolutivos? Eu lembro. Seleção natural, migração, mutação, natalidade, mortalidade. São fatores que alteram a frequência dos genes. Seleção natural, migração, natalidade, mortalidade. Lembra? Esqueci, qual é o outro que lembra? Você lembra? Volta o vídeo que você vai lembrar. Aí você revê novamente. Vamos lá. Você tem basicamente o quê? Você pega uma população e eu vou pegar dois genes com dominância completa, o azão e o azinho. Então eu tenho aqui na população o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indivíduos. Faz de conta. 7 indivíduos. E eles apresentam quais genótipos? Azão, 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 azinho, azinho, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. O correto você fala homozigoto dominante, você fala homozigoto recessivo e você fala heterozigoto. Mas se você pegar essa população, com o passar dos anos, pode acontecer isso aqui. A quantidade de genes recessivos, ela pode aumentar ou diminuir. A quantidade de genes dominantes pode aumentar ou diminuir. Então vamos supor que hoje eu chegue nessa população, analise isso aqui e conte quantos genes tem, quantos dominantes e quantos recessivos. E aí eu vou fazer uma conta hoje. Eu anoto o resultado. Passa alguns anos, eu volto a essa ilha e refaço a contagem. Se eu perceber que ocorreu variação no número desses genes, aconteceu o quê? Essa população está em processo evolutivo. Então você usa o equilíbrio para dar o início hipotético de uma situação hipotética. É a base para você ter um padrão zero. E a partir desse padrão zero você estuda o processo evolutivo do grupo. Qual é a parte matemática que você usa? Em um exercício, fique bem atento à seguinte ideia. Ele pode te dar a chamada frequência gênica, que é dos genes, ou pode te dar a frequência genotípica, que são os genótipos. Então, não entendi. Pode te dar a frequência do genótipo.
os homozigotos dominantes, os homozigotos o quê? Recessivos e os heterozigotos. Pode dar a frequência gênica. Como assim? Quantos azão tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos azinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem a frequência de azão e a frequência de azinho. Isso é a frequência gênica. A fórmula que você usa para a frequência gênica é a famosa P mais Q igual a 1. Onde o P é o gene dominante e o Q é o gene recessivo. Então, esse é o dominante, esse é o recessivo. Ué, se você somar todos os dominantes e todos os recessivos, você obtém o quê? 100%, total de 1. Só que daí, para pegar a frequência genotípica, o que você faz? Você deve pegar os dois membros da igualdade e elevá-los ambos ao quadrado. Você vai ter um produto notável. E, na verdade, você vai ter isto aqui, ó. E esta fórmula, na verdade, 1 elevado ao quadrado dá 1, então está aqui a fórmula. O que eu tenho aqui? Isso aqui é a frequência genotípica. Como assim? Eu tenho P ao quadrado, que corresponde a quem? Corresponde à frequência do dominante, o azão e o azão. Então lembra, aqui é a frequência do dominante e aqui é a frequência do recessivo. Se eu pegar o 2pq, eu vou pegar duas vezes a frequência de azão e azinho, que na verdade é quem? São os heterozigotos. E aqui eu vou ter quem? A frequência genotípica do recessivo. Quando for pedido na prova, no exercício, presta atenção. Ele pode dar a frequência gênica e pedir genotípica. Ele pode dar gênica, pedir gênica. Da genotípica, pede gênica. Da genotípica, pede genotípica. Então, sempre que você for ler o exercício, tenha cuidado com os dados. E uma informação última, praticamente. Para você obter a frequência genotípica, você não precisa resolver toda a equação. Você pega somente a parte que você quer. Como assim? Por exemplo, vou fazer uma rapidinha aqui. Se você contar de novo, você lembra? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, eu tenho 6 azão. Eu tenho 6 azão. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, eu tenho o quê? O que é isso? Eu tenho 8 azinhos. Se você somar a quantidade total aí, quanto dá total de genes? 6 mais 8, se eu fizer a conta correta, vão dar 14 genes. Então, o que significa o 14 genes? O 100%. Então, na verdade, é o seguinte. Qual é a porcentagem de azão nesse grupo? Qual é a porcentagem de azinho nesse grupo? Você verifica assim, a porcentagem seria 6 em 14 são azão. E 8 em 14 é azinho. Então você obtém o quê? A frequência gênica. Ah, mas eu quero achar a genotípica. Então, por exemplo, ele pergunta, qual é a quantidade ou a frequência de heterozigotos que você tem na população? Você, em vez de pegar toda a equação, ele pediu heterozigotos. Então você vai apenas atrás de quem? 2pq. Então eu vou achar P, seria quem? 6 sobre 14, que é a frequência de gene azão. Então vai ser 2 vezes 6 sobre 14, vezes 8 sobre 14, que é a frequência do gene o quê? Azinho, que é o quê? Então eu obteria a informação usando apenas uma parte da frequência genotípica. Então, lembrando, equilíbrio de Hardy-Weinberg é para analisar a mudança e alteração da frequência gênica em uma população hipotética, onde considera-se uma população que não sofre fatores evolutivos. Lembra, isso não existe. Toda a população sofre fator evolutivo. E depois de um tempo, você volta a analisar a frequência para verificar qual o gene que sofreu alteração. E a partir daí você vê quais os fatores evolutivos que realmente poderiam o quê? Ter causado a evolução. E
frequência gênica e genotípica são dados diferentes. Precisa tomar cuidado e interpretá-los e identificá-los. Tá claro? Espero ter ajudado vocês. Boa sorte na prova e vamos lá.